Olá, bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos para mais uma aula, aula de número 9 do livro de Êxodo. Então, vamos orar, né? Vamos consagrar esse tempo ao Senhor, antes da nossa aula. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos mais uma vez unidos em Teu nome, Senhor. Estamos aqui e vamos abrir a Sua palavra que é fonte de vida, fonte de gozo, de paz, de alegria, fonte de toda cura, toda libertação e toda transformação da vida humana. Portanto, Senhor, fala conosco durante essa aula, Senhor. Nós consagramos esse tempo de estudo ao Senhor. Pedimos que o Seu Espírito Santo, Senhor, possa nos capacitar, nos instruir, que o Espírito Santo do Senhor possa, Senhor, nos convencer e transformar a nossa vida, Senhor. Através desse estudo, queremos ser melhores, Pai. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então vamos buscar a nossa aula de número 9, né? Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Muito bem. Deixa eu pegar também aqui meu marca-texto, né? Bom, então, na última aula, né, nós falamos a respeito do primeiro até o quarto mandamento, né? Então, hoje vamos dar sequência nos 10 mandamentos, né? Então, Êxodo capítulo 20, do 12 ao 17, vai encerrar os 10 mandamentos, né? Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, né? O segundo mandamento, nós não podemos, em hipótese alguma, adorar ao Senhor através de imagens, né? Construir uma imagem, né? Tanto externamente quanto internamente, né? Construir uma imagem do nosso coração, porque Deus é Espírito, né? E os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em Espírito e em verdade, né? E não nos devemos nos curvar diante de imagem alguma, nos curvar diante somente do Senhor, né? O terceiro mandamento, honrar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor, não falar o nome do Senhor em vão. E o quarto mandamento, né, ele ordena que nós guardássemos o sábado, né? Então, já falei um pouco a respeito disso, né? E falei também, trouxe um contraste entre a graça e o conhecimento, a graça e a lei, né? Então, agora, né, no quinto mandamento, está lá, no versículo 12: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando, né? Respeitar, honrar, né? E tem um conceito de honra, né, que vem de honorários, né? Honores, né? Honorários. Ou seja, né, dê a paga, né? Devolva a seu pai e a sua mãe tudo aquilo que eles investiram em vocês, né? Ao longo dos anos, né? Então, honrar, respeitar é também que a gente devolva, né? Que a gente retribua quando nossos pais estiverem na velhice e não puderem mais cuidar deles mesmos, né? Não que nós possamos fazer isso, né? Isso é honrar, é devolver, é dar a paga. E agora, né? O sexto mandamento, né? O sexto, não mate. O Senhor fala, né? Que os homicidas, né? Não herdarão o reino dos céus. Assim também como os adúlteros, né? Então, o sétimo mandamento, não cometa adultério. O oitavo mandamento, não roube, porque os ladrões também não herdarão o reino dos céus, assim como os adúlteros. E o nono mandamento, não dê falso testemunho contra ninguém. E o último mandamento, né, não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Muito bem, amados, olha a ordem dos mandamentos, né? Então, dos 10 mandamentos, do primeiro ao quarto mandamento está se referindo ao nosso relacionamento com o Senhor, do primeiro ao quarto mandamento. Então, olha a ordem. Primeiro, nós devemos buscar um perfeito relacionamento, uma perfeita comunhão com o Senhor. Depois, o próximo mandamento é a nossa família, os nossos pais, a nossa família. E depois vem as outras pessoas, que é a sociedade. E por último, as coisas. Por último, as coisas. O que significa isso? Que as pessoas são mais importantes do que as coisas.
nós não devemos colocar as coisas antes das pessoas. Nós não devemos colocar também as pessoas antes da nossa família. E não podemos colocar nem as coisas, nem as pessoas, nem a nossa família antes do Senhor. Olha a ordem dos mandamentos, que coisa maravilhosa, amados. E esse último mandamento, né? Ou seja, já não bastasse do primeiro ao nono mandamento, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? E agora vem esse último mandamento, né? Não cobice, né? É a manifestação subjetiva da alma, né? Os pensamentos do homem, né? E eu gosto muito daquele Provérbios que fala, Provérbios 4:23, tome cuidado naquilo que você pensa, pois a sua vida segue os seus pensamentos. Então, nós temos que ser santos, tanto nas nossas atitudes, né? Nós não devemos pecar, cometer pecados, e também ser santos no nosso interior, nos nossos pensamentos. Tomar cuidado com a cobiça, porque ela nasce no coração, né? O pecado nasce no coração. Amém, queridos? E também, né, eu quero trazer um destaque, né, porque do sexto ao nono mandamento, né, então esses mandamentos foram moldados para construir uma sociedade coesa, uma sociedade justa, né? Ou seja, tá vendo lá, o do sexto lá, tá vendo? Ó, não mate, não cometa adultério, não rouba, não roube, né? E não dê falso testemunho. Olha que coisa incrível, amado, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi assassinado, né? E ele foi também é, rejeitado, né? Não só assassinado, rejeitado pelos seus, né? Principalmente os primogênitos, né? Os israelitas, né? Mas as pessoas deram falso testemunho, né? As pessoas difamaram o Senhor. Por isso que tem um Provérbios que fala, né? Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19, que existem 7 pecados que Deus detesta, mas o último a sua alma abomina, né? Então, desses pecados, fala a respeito da língua mentirosa e também fala a respeito de falso testemunho. Bem, então, nós temos que tomar cuidado, né? E não difamar ninguém, não dar falso testemunho. Esse é o nono mandamento. E ali, então, amados, então esses mandamentos, né, estão baseados nos valores de Deus, que pôs sobre os seres humanos, né? Então, justamente isso, né? São esses valores que o Senhor colocou sobre o homem, né? Então, o Senhor entregou nesses valores a respeito da nossa vida, os nossos relacionamentos, não só com os nossos familiares, né, com os nossos entes queridos, mas também com o nosso relacionamento com as pessoas, né? O Senhor queria que quando coloca o homem no Éden, né, que o homem vivesse ali uma vida plena, se relacionando com a sua família e se relacionando com o seu próximo também, um relacionamento pleno, perfeito, maravilhoso, né? E também sobre as nossas propriedades, né? Por isso que ele fala, né, no 10º mandamento, não cobice a casa do próximo, não cobice o escravo, não cobice as coisas do próximo, né? E também quanto à sua reputação, né? Muito bem. O Êxodo capítulo 20, do 18 ao 19, então continua, né, a respeito, né, que o Senhor trouxe o povo ali na sua, até a sua presença, né, ao pé do Monte Sinai, né? Então, depois de 2 meses que eles saíram do Egito, eles chegaram ali até o pé do Monte Sinai. Então, o Senhor, ele vai estabelecer uma aliança, o Senhor vai entregar leis, vai entregar mandamentos, instruções, né? Então, Moisés está buscando essas instruções. Então, o Senhor, ele apareceu de uma maneira que as pessoas pudessem ver ali a glória do Senhor, né? A manifestação do Senhor. Então, o povo ouviu os trovões e o som da trombeta. Então, já falei isso, né? Que esse som da trombeta, não tinha trombeta ali, ninguém tocou essa trombeta. Quem tocou essas trombetas foram os anjos do Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Então, o povo ouviu e o povo viu também os relâmpagos e a fumaça que saía do Monte Sinai ou Monte Horebe. Então, eles tremeram de medo e ficaram de longe, né? Porque Deus estabeleceu limites, né? O homem, ele quando pecou, ele foi expulso da presença do Senhor.
Sem santidade ninguém entrará na glória, ninguém verá o Senhor, ninguém estará diante do Senhor se não buscarmos uma aliança, estabelecer uma aliança, despojar do velho homem, colocar vestes novas, vestes limpas, né? Então o Senhor estabeleceu ali 3 dias para que eles se santificassem, se purificassem, né? Tirassem aquelas roupas sujas, né? Lavassem as suas vestes, as suas roupas, para que com vestes limpas, né? Chegasse diante do Senhor. Então, eles disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Estavam com medo, né? Então, Moisés respondeu: não tenho medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de não pecar. Então, é isso que o Senhor queria, né? Que o povo entendessem que eles precisariam, né, se santificar, se purificar, parar de pecar, estabelecer uma aliança e agora começar a viver uma nova vida, uma vida debaixo da orientação do Senhor, uma vida agora sendo conduzida pelo Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Eles agora estavam sendo instruídos, né? Então, essa aliança iria fazer desse povo, né, transformar esse bando de escravos numa verdadeira nação, porque agora eles tinham leis, agora eles estavam sendo instruídos, precisavam então agora caminhar como uma nova nação, a nação de Israel. E o povo ficou de pé, de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura, onde Deus estava. Então Deus ali se manifestou naquela nuvem, na presença do Senhor. Êxodo capítulo 20, do 20 ao 26, leis a respeito dos altares. Então, agora começa um monte de leis, né? Então, o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei, não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adorem a mim. Então, tá aí. O Senhor está dizendo a respeito das leis dos altares. Por quê? Porque aonde esse povo iria, para essa nova terra, para a terra de Canaã, ali havia uma grande idolatria. Os cananeus eram idólatras, adoravam inúmeros deuses, assim como também eles viram aquela cultura pagã do Egito, né? No Egito, né? Então, os egípcios também eram idólatras. Os cananeus idólatras construíam altar e ali faziam festas, dançavam, cultuavam seus deuses, né? Ali, através dos sons, das músicas e das bebedeiras, né? Eles praticavam orgias e serviam, cultuavam seus deuses, né? Deus de prata, de ouro e de metal. Então, Deus está instruindo o seu povo, não façam, não pratiquem esses costumes nojentos que os cananeus fazem, né? Não construam imagem, não entregue o seu ouro e a sua prata para construção de imagens para supostos deuses, né? Então, o Senhor está instruindo, orientando o povo quanto à prática da idolatria. O principal pecado da raça humana foi o principal pecado que levou à ruína, à destruição da nação de Israel. O principal pecado dos israelitas, que os israelitas cometeram, que trouxe ali uma punição terrível, né? Foi justamente o pecado de idolatria. Então, façam um altar de terra para mim, e em cima dele ofereçam suas ovelhas, os seus bois, como sacrifícios que serão completamente queimados como oferta de paz. Ou seja, eu não preciso de imagem, que vocês façam imagem alguma. Vocês vão pegar as pedras, levantar as pedras ali, um monumento, um altar em homenagem a mim. Em cima desse altar de pedras haverá o holocausto, haverá o sacrifício dos animais. Então, o cheiro daquela gordura agradava ao Senhor. Então, era isso, né? O culto de adoração ao Senhor, né? O sacrifício era para fazer dessa forma. Então, não havia necessidade de construir nenhuma imagem ou pegar nenhuma imagem relacionada a alguma coisa ou alguém para dizer que aquela imagem representava a imagem do Deus vivo, né? Então, eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, ou seja, não era qualquer lugar, não era eles, o povo que ia estabelecer ali os cultos de adoração. O Senhor que deu toda a instrução.
aonde devia, as árvores, né? Porque algumas árvores, alguns carvalhos foram separados, pontos de estratégia ali de adoração, de culto de adoração ao Senhor. Alguns montes foram colocados pedras ali e viraram altares, né? Então, quem definiu isso, quem estabeleceu isso foi o Senhor, não foi o povo. Então, eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Então, tá aí. Então, quando o homem aprendesse a obedecer, a cultuar o Senhor de uma forma que a verdadeiramente mostrassem obediência, submissão e santidade, isso agradava ao Senhor. Então, quando o povo se tornava rebelde, desobediente e queriam adorar ao Senhor da sua própria maneira, o Senhor não estava presente nesses cultos de adorações, né? Então, ao invés de trazer a bênção, o Senhor trouxe a maldição. Por quê? Porque o homem queria fazer do seu jeito, né? Queria fazer do seu modo. Por isso que o Senhor definiu aqueles que poderiam apresentar as ofertas, que eram os sacerdotes da tribo de Levi, mas descendentes de Arão. Somente os descendentes de Arão eram sacerdotes que poderiam oferecer, entregar os sacrifícios, mas eles queriam fazer do jeito deles, né? Vocês vão ver isso, né? Se rebelaram contra o Senhor. Muito bem, então, se fizerem um altar de pedras para mim, tá vendo? Um altar de pedras. Não usem pedras cortadas com ferramentas. Olha que coisa linda, né? Então são pedras, eu quero pedras naturais, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Então são as pedras naturais. Por isso que muitos querem adorar o Deus da natureza, né? Incrível isso, né? Não faça o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali, né? Então eles colocavam pedras, né? Então eram montadas as pedras, né? Então meio que faziam ali degraus, né? Para chegar lá no topo, né? No alto e apresentar e colocar ali as lenhas, né? E ali apresentar o holocausto, apresentar o sacrifício do cordeiro, né? Então eles teriam que subir nessas pedras. Então quem estava embaixo ia ver a nudez do povo, né? E não se esqueçam que o culto dos cananeus eram cultos que envolviam as práticas sexuais. Então as pessoas começavam a ver e começavam a desejar, né? E começavam a ter ali aqueles desejos e dali saíam as práticas, né? As práticas homossexuais, as práticas sexuais, as práticas imorais, né? Tudo isso ali no momento de adoração aos deuses, né? Dos cananeus, inclusive o deus Baal, né? Então é isso que eles faziam, o Senhor está instruindo, né? Então, cuidado para que a sua nudez não apareça, para que as pessoas vejam e comecem a desejar, né? Olha aí, ó, o décimo mandamento, né? Êxodo 21. Leis a respeito dos escravos. Então, agora começam as leis a respeito dos escravos, né? Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter que pagar nada. Amados, vocês vão ver isso no livro de Levítico, né? Exatamente o ano da libertação. Isso é maravilhoso, né? O ano da libertação, justamente no 7º ano. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora, mas se era casado, então poderá levar sua mulher. Tá aí. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela lhe der filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Então tá aí. Então o Senhor estabeleceu regra até para os escravos, para que os escravos não fossem explorados, para que os escravos fossem tratados com respeito. Se o escravo disser que ama a sua mulher, os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será o seu escravo por toda a vida.
Então, o escravo tinha direito de fazer essa escolha. Amados, vocês vão ver muito isso ali no livro de Levítico, que falam sobre essas leis, também. E o ano do jubileu, o ano do jubileu. Se um homem vender a sua filha para ser escrava e não, se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Viu aí? Existia uma lei diferenciada para as escravas mulheres, né? Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Tá vendo? Ó? Olha o Senhor preocupado com os relacionamentos, preocupado com as pessoas, né? Então, o marido não podia subjugar a mulher. Então, tinha que pagar o preço, né? Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratar como se fosse uma filha. Tá aí, ó. Se o homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma qualidade quantidade de alimentos e roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Ou seja, ele poderia se casar com uma outra mulher, mas tinha que continuar dando a mesma qualidade de vida. Ele tinha que ter condições para isso, né? Não poderia abandonar a primeira, tinha que continuar dando a mesma qualidade de vida. Ou seja, só quem tinha posses, propriedades, que tinha direito de ter uma segunda esposa. Se não cumprir essas três coisas, ela poderá sair livre sem ter que pagar nada. Leis a respeito da violência. Êxodo 21, do 12 ao 27. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Ou seja, leis a respeito de vingança, né? Então, a pessoa tinha o direito de se vingar. Naquela época, era olho por olho, dente por dente. Não era fácil, né? Então, aquele que matava, o vingador da família tinha o direito de trazer a justiça com as próprias mãos, matar aquele que feriu um da sua família, né? Então tá aí, ó. Porém, se for apenas um acidente, não tendo havido intenção, né, o dolo, né, não teve a culpa, né, de matar, então aquele que matou deverá fugir para o lugar que eu escolherei e ali ele ficará livre, né? Então, quando vocês vão ver que quando o Senhor dividiu as terras, né? Então, a tribo de Levi não recebeu terras, né? Recebeu cidades. E além dessas cidades, eles receberam também 7 cidades chamadas Cidade dos Refugiados, né? Cidade dos Fugitivos. Justamente essas pessoas, né? Pessoas, né, israelitas que cometiam um assassinato, né, sem ter tido a intenção de matar, eles poderiam ir para essa cidade dos fugitivos, né, e ficar ali até serem julgados, né? Então, os sacerdotes receberiam essas pessoas e essas pessoas eram julgadas. Havia um julgamento. E se aquela pessoa ela fosse considerada inocente, ela poderia ficar ali até que prescrevesse a pena e ela poderia voltar então para onde, para a terra onde ela morava, né? Então era isso, né? Então vocês vejam, observem aqui, amados. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, aquela pessoa que matava um irmão, um parente, um vizinho, né? Um estrangeiro, qualquer pessoa que ele matasse, mas com a intenção de matar, essa pessoa deveria morrer. Ela tinha que morrer. Então, o Senhor dava o direito para que o vingador da família pagasse ali, ó, o preço daquela pena daquele assassinato. Então, o vingador da família tinha o direito de se vingar e matava aquele que matou o seu ente querido, né? Agora, se uma pessoa matou sem querer, e vocês vão ver lá no livro de Levítico, que ele usa exatamente até esse exemplo, né? Por exemplo, vamos supor que que dois foram até a floresta, né, para cortar lenha, né? Tinham que pegar lenha, né, para poder ali
não só fazer o sacrifício, né? Mas também lenha para que eles pudessem se alimentar, comer, né? Também por frio, né? Então eles tinham que pegar lenha. Então o Patrício estava lá com o machado, né? Tá arrancando, né? Cortando uma árvore. Aí sem querer escapava o machado e pegava na cabeça do outro. E aí o cara morria ali. Então ele poderia fugir para a cidade dos refugiados até que julgasse, até que verificasse de fato o que aconteceu. Agora, se ele teve a intenção de matar, né? Então, ele ali, ele tinha que ser morto. Viu aí que coisa maravilhosa, né? Todas as leis humanas são baseadas, fundamentadas nas leis do Senhor. Aqui no versículo 14, né, de Êxodo 21, diz assim, né? Mas se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que tenha fugido para o meu altar, a fim de se salvar. Muito bom, né, amados? Que coisa linda, né? As leis do Senhor, né? Às vezes a pessoa ela corria lá para pegar na ponta do altar do Senhor, né? Vocês vão ver isso, né? Até mesmo Joabe fez isso, mas o rei Salomão mandou matar. Ele correu lá e pegou na ponta do altar, não, ele pediu misericórdia, né? Mas o rei Salomão não teve misericórdia, não, mandou matar, né? Até mesmo porque o seu pai Davi havia instruído, né? A respeito do general Joabe, que precisava ser morto, né? Vocês vão ver isso. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem bater no pai e na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto. Viu aí? Leis a respeito da violência. Quem for violento com uma outra pessoa, essa pessoa poderia ser morta. Quem amaldiçoar o pai e a mãe será morto. Está aí, amados. O que nós estamos vendo hoje? Viu aí? Virou terra de ninguém. Filhos batendo em pais, filhos violentando pais, filho roubando o pai, roubando e ainda batendo nos pais para comprar droga, né? E filho amaldiçoando o próprio pai e a própria mãe. Então, essas pessoas, no Antigo Testamento, deveriam ser mortas, mortas ainda pedradas, né? Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Mas, se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e até as despesas do tratamento. Viu aí, amados? Ou seja, feriu alguém e essa pessoa não pôde mais trabalhar, né? Ficou aleijada, ficou impossibilitada durante um período para o resto da vida, quem o feriu tinha que indenizar. Viu aí? Todas as leis do homem, né? As leis, as nossas leis, né? São baseadas na lei do Senhor. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado, mas se o escravo morrer só um ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Que vida dura dos escravos, né, amados? Por isso que todo o Antigo Testamento está apontando para o Novo Testamento, o sacrifício do Senhor, que nos tirou do jugo da escravidão. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor colocou juízes, né, para julgar as causas. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, por olho e dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Tá vendo aí, amados? Tá aí, ó, o Antigo Testamento.
Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. Se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei também vale para as mulheres, né, para as escravas. Êxodo 21, do 28 ao 36. Casos de acidente. Caso de acidente. Olha que interessante. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas, e ninguém comerá sua carne, mas o dono do boi não será castigado. Opa! Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas e o seu dono também será morto. Quer dizer, o cara sabia, né? O boi já tinha o costume de varar a cerca, né? De pular as cercas e chifrar as pessoas. O dono sabia. E o dono não prendeu de uma maneira correta, ele pagava pela vida com a sua própria vida. No entanto, não se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que foi exigido. Se o boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por essa mesma lei. Vendo aí? Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava e o dono receberá como pagamento 30 barras de prata e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço ou se cavar um poço e não o tampar e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido e o dinheiro será repartido entre os dois homens. E o boi morto será dividido também entre eles, entre os dois, né? Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador e o seu dono não o prendeu, ele dará a outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Êxodo 22, de 1 a 15. Leis a respeito de roubos e prejuízos. Olha que interessante. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Olha que interessante. 4 ovelhas por uma ovelha, né? Não sei se vocês lembram, quando o profeta Natan chegou ali, essa história está em 2 Samuel, no capítulo 11, né? O pecado de Davi com Betseba, né? Quando o profeta Natan ele chega lá e conta o caso, né? Lembra daquele caso que ele contou? Que havia um homem muito rico, né? Que tinha muitas ovelhas, né? E o homem pobre só tinha uma ovelhinha. E o homem rico, né? Para fazer graça, né? Para um amigo, né? Um viajante que chegou, né? E ao invés do homem rico mandar matar uma das suas ovelhas, né? Para servir para o viajante, para o visitante, ele mandou pegar a única ovelha, né? Do homem pobre. E aquela ovelha para o homem pobre era como se fosse uma filha, né? Era uma ovelha que dormia no colo do dono, que bebia água no próprio copo do dono, né? Então, o homem rico mandou pegar a única ovelha do homem pobre e matou para servir para o viajante. Então, quando o profeta Natan ele conta esse caso para Davi, Davi logo sabia da lei e mandou que ele pagasse 4 ovelhas, devolvesse 4 vezes mais. E olha só que coisa incrível, né? Davi, sem saber, né, desse case, né, dessa história que o profeta contou, Davi trouxe a sentença para a sua própria vida, né, porque ele perdeu 4 filhos, né? Ele não tirou uma vida, ele tirou a vida de Urias, né, o Eteu.
E ele, então, agora, ele teve que entregar 4 vidas por uma. 4 dos seus filhos foram mortos, né? Lembram disso? Os 4 filhos, né? O primeiro, que perdeu o próprio filho de Davi com Betseba, foi o primeiro filho que morreu. O segundo filho foi Aminon, numa trama, né? E depois o terceiro filho foi foi Adonias, né? Adonias não, foi Adonias, isso. Aminon Adonias. E aí depois o quarto filho, já não me lembro mais o nome do quarto filho. Deixa eu pegar aqui, já que eu citei para vocês, né? Deixa eu olhar lá em 1 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 11, né? Então, o primeiro filho, né, foi o filho de Davi com Betseba. O segundo filho que morre, deixa eu só confirmar, mas foi Aminon. Isso mesmo, Aminon, né? Aquele pecado de Aminon e Tamar. Depois, Absalão. Absalão. O terceiro foi Absalão, justamente o que tramou a morte de Aminon. Então, o terceiro foi Absalão e o quarto foi Adonias. O quarto foi Adonias, que os 3 primeiros filhos, Davi viu a morte, né? O último filho, Davi, não viu a morte, porque Davi já estava morto quando o seu filho Adonias, né, foi morto. E quem mandou matar foi o próprio meio-irmão, o rei Salomão, né? Tá aí, então. Então, Davi pagou por uma vida, 4 vidas. Olha a lei da semeadura, amados. Coisa incrível, né? Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Que lei, hein? Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite numa casa e for morto, quem matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas, se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato, né? De dia ele viu, né? Muito bem, então houve a intenção, né? Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Ou seja, prejudicou. Por isso que é roubos e prejuízo, né? Então, roubou ou prejudicou o seu patrício, né, o seu conterrâneo, o seu parente, o seu vizinho, você vai pagar por isso. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo do outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras, aquele que acendeu a fogueira pagará todos os prejuízos. E o que a gente vê hoje, né, amados? As pessoas prejudicando as outras pessoas, né? Jogam bituca de cigarro, pega fogo em florestas, né? Quantos animais são mortos, quantos prejuízos acontecem, né? E muitas vezes essas pessoas não pagam por nada, né? Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados e isso for roubado na casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Viu? Ei, amados? Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa deverá ser levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar, né? Que coisa, hein, amados? Interessante, né, essa lei, né? Muito bem. Se uma pessoa ficar com um boi, estava tentando lembrar, né, aqui no nosso país, né, a lei, né, a lei civil, a única, na lei civil, a única lei que leva a pessoa para a cadeia, né, justamente a falta de pagamento da pensão alimentícia, né, e o falso depositário, né, ou depositário infiel, né, melhor, né.
Então, justamente aquele que guardar alguma coisa que a lei manda guardar e ele simplesmente for negligente, né, ou vender, ou deixar, ou sumir com aquilo, essa pessoa também vai para a cadeia, né? Tá lá. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupas ou qualquer coisa perdida, e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Então, percebeu, amados, que o Senhor ali, no lugar de adoração, iria revelar para o sacerdote, né, ou para o sumo sacerdote, quem era o culpado e pagaria pelo preço. Se alguém entregar o animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelha, outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado, sem que ninguém veja o roubo, o homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá que pagar ao dono pelo animal. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer quando o seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente, o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Êxodo capítulo 22, do 16 ao 31. Essas leis são muito interessantes, porque são leis morais e religiosas. Vamos ver essas leis, amados. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com um casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Viu isso? Se o homem seduzir uma virgem, só seduziu, que não estava com um casamento contratado, então ele pagará o dote da moça, né? Pagará para o pai da moça, né? E casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro, de acordo com o preço de uma noiva virgem. Porque, de repente, o pai não queria, né? Quer dizer, então, você seduziu, você tinha que casar. Você não seduziu? Então, agora você vai casar. Agora, se o pai fala, não, não quero que meu filho case com esse cara não vale nada. Então, o cara tinha que pagar. E se não tivesse dinheiro para ser pago, para pagar, ele era vendido como escravo. Viu aí? Então, você vai ser vendido como escravo e esse dinheiro vem para mim e você vai ser escravo. Passar a vida inteira como escravo. Amados, olha essa lei aqui, ó. Mate toda mulher que fizer feitiçaria, né? Por isso que quando o rei Saul vai consultar uma feiticeira, né? O rei Saul, quando ele assumiu o reinado, ele mandou expulsar todas as feiticeiras ali de Israel. E se quem pegasse uma feiticeira seria morto. Então o rei Saul queria que se cumprisse a lei. Mas quando o profeta Samuel morre, ele foi consultar uma feiticeira, né? E por isso que a feiticeira estava morrendo de medo. E a feiticeira, quando soube que era o rei Saul, ela ficou desesperada, né? O rei falou: não, não vou fazer nada com você. Ele queria que a feiticeira fizesse subir, né, do inferno ali, né? Fizesse subir ali um suposto profeta, o suposto profeta Samuel, né? Viesse do abismo, né? Então, faz subir, né? Então, ali é uma passagem muito interessante, né, que está ali, né, no livro de 1 Samuel, né? Praticamente ali um dos últimos feitos de Saul, né? Talvez esse feito aqui foi a gota d'água, né? Logo em seguida ele vai ser morto na batalha, né? Ele foi ferido numa batalha, depois ele mesmo se lança sobre a sua própria espada, né? Então ali a lei era justamente essa: quem fosse pego fazendo feitiçaria tinha que ser morto a pedradas, né? Tinha que ser morto a pedradas, os feiticeiros, né? Os filhos do diabo. Quem tiver relações sexuais com o animal será morto. Bestialismo, pessoal. Amados, lembra que eu falei para vocês um dos motivos do juízo do Senhor contra os cananeus? O bestialismo. Porque ali em Canaã eles praticavam o bestialismo. O que é o bestialismo?
relações sexuais com animais. Até hoje, tem pessoas que praticam o bestialismo, relações sexuais com animais. Tá aí, ó. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não só e não somente a mim, o Senhor. Tá aí, ó. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, a não ser a mim, né? O Senhor. Então, uma pessoa que era pega oferecendo sacrifício para outros deuses, a não ser o Senhor, essa pessoa tinha que ser morta, né? Uma lei religiosa. Não maltratem nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembre que vocês foram estrangeiros no Egito. Muito bem, olha o zelo do Senhor para com os estrangeiros, né? Assim que o povo saiu do Egito, amados, os israelitas queriam expulsar os estrangeiros. E o Senhor falou, não, porque ali, quando o povo saiu do Egito, muitos egípcios saíram com eles. Muitos egípcios que viram as 10 pragas, que viram que verdadeiramente existia um Deus poderoso, que aqueles deuses egípcios não passavam de nada, né? Eles viram, né? Por isso que o Senhor feriu aqueles deuses, né? O Deus do Nilo, o Deus do Sol, o Deus dos animais. Então, os egípcios viram que aqueles supostos deuses eram falsos. Então, queriam servir ao Senhor, seguir ao Senhor. Mas os religiosos israelitas não queriam que Moisés expulsasse. E o Senhor falou: não, vocês vão recebê-los como os seus parentes, vocês vão receber nas suas casas. Eles poderão comer na mesa de vocês, mas desde que cumpram e obedeçam os meus mandamentos. Então, se eles se circuncidarem e obedecer os meus mandamentos, poderão se casar com vocês e poderão também comer na mesa de vocês. Aí, ó, não maltratem as viúvas e os órfãos, né? O Senhor estabeleceu mandamentos, né? Até mesmo no Novo Testamento. O apóstolo Tiago fala muito sobre isso, né? Então, sempre o Senhor, né? Ele zelando pelo cuidado, né? E pela proteção das viúvas e dos órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Tá aí. Então, se eles pedirem justiça e vingança, o Senhor vai trazer justiça e vingança. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Então, Deus está trazendo aqui uma lei moral terrível. Não maltratem as viúvas e os órfãos. Não maltratem, porque se vocês maltratar, eu vou ferir vocês nas guerras. Se vocês emprestarem dinheiro a alguém pobre do meu povo, não façam como os agiotas, cobrando juros, né? Tá vendo? Não cobrem juros. Então, claro que o Senhor também no Novo Testamento, ali no livro de Provérbios, ele fala a respeito de juros, né? Que nós devemos emprestar o dinheiro a juros, mas não explorar as pessoas, né? Não devemos explorar as pessoas. Nós devemos dar aos pobres, né? Quem tinha condições deveria dar aos pobres, né? E ele fala: quem dá aos pobres empresta a Deus. Por que empresta? Porque Deus vai devolver. Então, quem vai devolver é o Senhor. Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas eles poderiam emprestar dinheiro a juros também. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, né? Então, tá aí, ó. Então, são algumas leis morais que o Senhor está ordenando, né? Principalmente para aquele que tinha condições, né? Ah lá, pois a capa é a única coisa que ele tem com que pode cobrir quando dorme, para esquentar o corpo, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: às vezes a pessoa vai pagar com aquilo que a única coisa que ele tem, né? Então você não deve receber, você deve ter misericórdia. Se você emprestou, não cobre juros. Ou não cobre juros abusivos, né? Ou não receba de volta a única coisa que ele tem. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim pedindo ajuda, eu atenderei, pois sou bondoso. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Por quê? Porque todas as autoridades são constituídas pelo Senhor para o bem do povo.
e o apóstolo Paulo, né, no livro de Romanos, no capítulo 13, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre autoridade. Então, nós não podemos rogar pragas contra a autoridade. Nós temos que, sim, que orar pelas nossas autoridades. Amados, então eu quero aproveitar, né, essa aula, né, e eu quero dizer a vocês que nós vamos já, né, voltar para presidente. E nós temos que buscar a orientação do Senhor. Senhor, em quem nós devemos voltar? Amado, eu sou totalmente contra o radicalismo, tanto da direita quanto da esquerda, né? Mas nós estamos vendo que existe um partido da esquerda, e esse partido da esquerda, eles são pessoas que querem acabar com a família. São partido que querem destruir os valores e os princípios da igreja, os valores do Senhor, e da família também, e da família cristã. Mas, se de repente o presidente Lula, que eu entendo que não deveria nem se candidatar pelo seu passado que o condena, foi preso, um homem que roubou, isso foi provado, mas nós sabemos que existe um grande interesse da mídia e um grande interesse de muitos que estão lá, que estão associados com o crime e com toda essa corrupção. Mas se este homem ele entrar para ser nosso presidente novamente, nós temos que orar pela vida dele, pelo nosso presidente, para que Deus possa abençoar a vida dele e abençoar a nossa nação. É dessa maneira. Por isso que nós temos um compromisso nas eleições, de clamar ao Senhor. Senhor, não permita que os filhos do diabo possam entrar e possam governar a nossa nação. Senhor, nós temos que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor abra a mente do povo brasileiro e que esse povo brasileiro possa ter temor ao Senhor e colocar gente compromissada com o Senhor, principalmente compromissada e teme ao Senhor, e que possam administrar, possam governar para o bem do povo, para o bem da nação. Amém? Tragam-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entreguem-me o seu primeiro filho. Tudo bem. Olha que interessante, né? Entregue-me o primeiro filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com a mãe 7 dias. Porém, no 8º, ofereçam a mim. Muito bem, lembra disso? Aí o Senhor vai requerer, né? O primogênito. Isso eu já falei para vocês. E lá no livro de Números, né, o Senhor vai fazer uma permuta, uma troca, né? Trocar os primogênitos de Israel pela tribo de Levi. Vocês são um povo separado para mim, por isso não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães, né? Porque esses animais, essa carne, né, é como se tivesse uma carne, né, com sangue, né? Porque os animais, então, ali estavam buscando a carne, o sangue, né? Buscando a carne do animal, matar o animal para comer, né? Então, essa carne é como se fosse uma carne com sangue. E o Senhor não permitia que o seu povo comessem a carne com sangue. Por quê? Porque o sangue representa a vida, né? O sacrifício do sangue é a vida, né? Muito bem. A vida está no sangue. Muito bem, queridos. Então, nós estamos encerrando a nossa aula de número 9, né? Vou passar para vocês a tarefa dessa aula, né? O livro de Êxodo, né, vai falar um pouco a respeito das leis, né? Vocês têm que ter um pouquinho de paciência, nós temos que ler a Bíblia, né? Principalmente, né? Vocês sabem que nesse estudo bíblico, né, eu quero que vocês leiam a Bíblia. Nós estamos lendo cada capítulo, cada versículo, cada palavra da Bíblia, da palavra do Senhor está sendo lida, né? Então, tem capítulos que ele é um pouco chato, um pouco desgastante. Também, quando chegar no livro de Levítico, vocês vão ver isso, né? Mas temos que ler, né? Então, tenha um pouquinho de paciência, vamos ler, vamos aprender e vamos fazer a nossa tarefa, tá bom? Separem o tempo, dedique um tempo ao Senhor. Olha para os mandamentos, vocês aprenderam a ordem dos mandamentos, né?
nós precisamos honrar ao Senhor sobre todas as coisas, né? Sobre toda a nossa casa, a nossa família, e tudo que fazemos, e tudo que temos, e tudo que somos, né? Por isso que tem aquela passagem maravilhosa, tanto no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, né? Onde o Senhor fala, né? Quem ama o pai e a mãe acima de mim não é digno de mim, né? Quem busca os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, né? Então, nós temos que abrir mão de tudo, de todos, para colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz do Senhor e estudem. Tiver dúvidas, mandem as dúvidas no meu WhatsApp. Pode mandar no privado. Shalom, fiquem na paz do Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.